Luana já falou um pouquinho sobre missão, uma missão a cumprir. E missão é isso, é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica, é um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. São os sinônimos de missão, quando a gente vai lá no dicionário. Mas quem convocou, cada um de nós, quem convocou o Gidiel para ser pastor, Gidiel, foi o nosso Deus. E ele fala, né? Não fui eu que lhe ordenei. Está lá nessa palavra que a gente leu, lá em Josué, que diz, foi o Senhor que ordenou ao Gidiel para essa missão, para ser pastor. E quando nós recebemos uma missão, nós sabemos que algumas coisas podem acontecer, né, no caminho, mas lá em Isaías 43, versículo 10, diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que os saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Então, o Deus que nós servimos é único, é poderoso para fazer do início ao fim ser cumprido aquilo que tem no coração de Deus. Esse é o Deus que nós servimos e nós cremos. Eu falo que é muito fácil para mim, como esposa, como ovelha que está bem mais perto do pastor, com o coração bem tranquilo de dizer que ele é esse servo que ouviu o chamado, que tem cumprido com fidelidade, como um homem que também tem suas limitações, mas é um homem de caráter, e eu louvo a Deus por isso, por poder ter tranquilidade para falar isso aqui. Porque seria muito difícil ser esposa de alguém que não tem, né, cumprido a missão, conforme o Senhor ordena, com obediência, né, com sabedoria, muitas vezes falhando, voltando, reconhecendo. Esse é o servo que obedece, que sabe que não é o super-homem, não é o super-servo, né? Mas ele é alguém que precisa estar na dependência do Senhor, como cada um de nós. Então, que nós possamos, como a Luana falou, não é só o pastor que tem uma missão, um propósito, é cada um de nós. Que cumpramos, né, o propósito até o fim. Não venhamos desistir. Uma missão, né, quando uma missão é dada, a gente precisa cumprir essa missão sendo forte e corajoso. A outra partezinha do versículo vai dizer, lá em Josué vai dizer, seja forte e corajoso. E muitas vezes nós não conseguimos ser fortes e corajosos. Lá em Êxodo, ainda 14, 15, na parte B, diz assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Naquele momento em que Moisés estava ali diante do mar, e que o mar se abriu, mas eu fico imaginando como estava o coração de Moisés ali, com aquele paredão de água, mas ele precisou confiar, ele precisou ser forte e corajoso, porque senão ele poderia, né, colocar tudo a perder, porque um grupo estava com ele, e assim a vida de um pastor é a vida de um servo de Deus, ele precisa ser forte e corajoso, porque muitos estão olhando para nós. E se nós não tivermos o cuidado, nós podemos ser um que também vai fazer os outros não continuarem a caminhada. Então, que nós possamos seguir a nossa missão, cada um de nós, o nosso pastor, lembrando que tem sempre alguém se espelhando em nós, que nós possamos buscar a cada dia ser melhores servos, cumprindo a missão, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Na missão, nós não podemos nos apavorar nem desanimar. Lá em Josué ainda diz, né? Não se assustes, não tenha medo. Mas muitas vezes a gente tem medo. A gente se assusta, a gente se esconde, a gente tranca a casa, né? A gente quer ficar quietinho. Mas uma coisa a gente precisa entender, que na missão
nesse propósito que nós temos, que nós precisamos ter alguém do nosso lado. Nosso Deus sempre conosco, mas a gente precisa de cobertura espiritual. A gente precisa de alguém que seja nosso companheiro de jugo, como é no pastor, tem o pastoreio de pastores que ajudam outros pastores. Nós também precisamos, e muitas vezes a gente acha que consegue seguir sozinho. Mas que a gente possa, quando a gente achar que está muito difícil, que está causando pavor, que a gente está pensando em desistir, peça ajuda. Peça ajuda a alguém. Ora por mim. Porque às vezes a gente vai deixando e quando vê a gente já não consegue mais levantar. A gente está tão desanimado, a gente trilhou por um caminho que a gente acha que não tem mais jeito. A gente mesmo fala para nós mesmos, né? Mas que a gente possa sempre ter alguém para pedir ajuda. Lá em Isaías 41:6 diz assim: um ajudou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. A Luana contou aqui o testemunho dela. E não só, eu tenho certeza que não só o pastor, mas cada um de nós é responsável por alguém. Quando, no momento de dificuldade, a gente, às vezes, com uma palavra só, fala: se esforça mais um pouquinho, não desiste agora não, dá mais um passo. Essa palavra pode ter sido um grande diferencial na vida de alguém. Então, que nós não venhamos poupar palavras de motivação, de incentivo, de cobertura espiritual na vida não só do pastor, mas daquele que pede a gente para orar, para interceder. Porque, com certeza, a gente precisa de alguém que segure as cordas. Às vezes a corda está quase arrebentando, está por um fio. Mas a gente precisa de alguém que chegue perto da gente e diga: olha, eu estou com você. Eu estou com você, eu estou orando. Hoje a gente não pode estar muito perto, abraçando, dando a mão, mas simbolicamente a gente precisa: estou aqui com as mãos disponíveis para te ajudar. Vamos lá, esforça que eu também vou me esforçar para te ajudar. Então que nós possamos ser esse que fale para o nosso próximo que está ao nosso lado. Vamos lá, eu estou com você. Eu estou cobrindo você em oração. Gente, a gente não tem noção de como isso faz uma diferença. Eu estava lembrando, de manhã o pastor falou que nós passamos, cada um de nós passou por muitas coisas. E eu lembrei quando eu fui fazer a minha cirurgia do aneurisma cerebral, que eu sei que a igreja intercedeu muito por mim. Mas eu lembrei da irmã Josefa, mãe da Alessandra, que falou para mim assim: enquanto eu não saí da mesa de cirurgia, da sala de cirurgia, ela não parou de orar, ela fez jejum naquele dia, e eu nunca mais esqueci disso. E ela falou com toda sinceridade, eu tenho certeza que ela fez como tantos outros fizeram. Mas é isso que a gente precisa, de verdade, quando alguém precisar, a gente parar, orar, interceder por essa pessoa, porque isso faz uma diferença enorme. Então, que a gente seja esse intercessor, esse que dá cobertura, que segura a corda para ela não arrebentar. Porque, com certeza, o nosso Deus lá, com a sua, sabendo que Ele deu essa missão para a gente, o coração dele se alegra com isso. Na missão, o Senhor, no finalzinho desse versículo vai dizer: o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ainda Isaías vai dizer assim, 43, na parte B, vai dizer assim: não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E essa passagem aqui vai dizer que quando passares, então significa que a gente vai passar. Mas ele vai dizer que a gente não vai, se a gente passar pelas águas, a gente não vai ser submergido. A gente pode passar pelo fogo, aquela prova que a gente acha que não vai conseguir superar, não vai conseguir vencer. Mas ele diz que ele não vai deixar o fogo queimar a gente. Nenhuma chama vai se arder quando a gente confia nesse Deus. E nesse tempo que a gente está passando,
tempo de pandemia. Não tem como não falar disso. Um tempo difícil, um tempo que ninguém esperava. São aqueles momentos inesperados, que ninguém imagina, isso nunca vai acontecer. E esse tempo é um tempo que nós estamos vivenciando. Muitos já viveram outros momentos, mas somos nós que estamos agora passando por essa trajetória aí que não tem sido fácil para ninguém. Mas eu queria abrir um parênteses aqui e pensar no coração de um pastor. Eu tenho essa proximidade de observar algumas situações, alguns momentos da vida do pastor, de um coração de um pastor, por ser um líder, por estar à frente de uma igreja, por ter essa responsabilidade. E mesmo assim, ele precisa estar de pé. Ele precisa ser forte, ser corajoso. Muitas vezes com uma força bem pequenininha. E muitas vezes na sua solidão, na sua angústia, que eu não vou entender, mas o Senhor entende. Quando ele passa por aqueles momentos em que vem uma avalanche de notícias tristes dos seus companheiros de ministério, pessoas queridas, pessoas próximas, igrejas que nesse momento estão órfãs de pastores. Que Deus esteja cuidando dessas igrejas, né, que outras vidas se levantem. Mas eu imagino como fica o coração de um pastor, né? Ver famílias indo embora, não vão ter mais aquela conversa, pastores amigos que ele perdeu. E quantos de nós também temos ouvido pessoas, ele também ouve não só pastores, mas outros líderes, outras pessoas indo embora, sem uma despedida, sem ele poder talvez estar perto. Nós estamos sendo privados disso também. E como fica o coração de um pastor nesse momento de angústia, quando passar pela angústia, pela dor, pela solidão, o Senhor fala, eu vou estar com você nesse tempo também. E que nós possamos lembrar do coração de um pastor, de outros pastores que perderam suas esposas, seus filhos nesse tempo. Que nós venhamos nos colocar na vida do outro também, no lugar do outro, do nosso próximo, que está passando por uma situação difícil nesse momento, de angústia, de depressão. Porque é isso que nós temos visto ao nosso redor, cada vez mais pessoas angustiadas, deprimidas, algumas atitudes, algumas situações que a gente não entende, mas esse é o reflexo do que nós estamos vivendo. Então, que nós possamos entender e não deixar de crer que o nosso Deus é esse Deus que estará conosco em todos os momentos. Se passar, nós estamos com Ele, Ele vai estar conosco. Se não passar, Ele também vai estar conosco. Mas que nós possamos continuar, não desistir da caminhada. E na missão, por fim, vai dizer que nada nos faltará, que é o salmo muito conhecido, Salmo 23, que vai dizer, nada vai nos faltar durante a nossa caminhada, inclusive, né, as coisas boas também, claro, as bênçãos, as vitórias, mas também as dificuldades, aquilo que às vezes a gente acha que não vai conseguir superar. Mas que o nosso Deus seja esse, né, o nosso pastor, que quando a gente não estiver conseguindo, Ele vai dizer assim, ó, Ele faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia por águas tranquilas. Quando estiver tudo muito difícil, vai lá, conversa com o Pai. Ele vai tranquilizar o nosso coração. Mesmo que as coisas a gente ache que não consiga, Ele vai dizer, olha, eu renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E quando eu andar pelo vale da sombra da morte, é isso que nós estamos passando nesse momento, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me tranquilizam. Esse é o nosso Deus, que tranquiliza, mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo. Ele que renova as nossas forças, Ele que nos dá condições para prosseguir. E que nós possamos continuar a nossa missão, independente das circunstâncias, daquilo que vier à nossa frente. Não vamos desanimar. Não desanime, pastor Gidiel. Continue firme, forte.
forte, corajoso, porque o Senhor é esse, que dá força ao cansado, Ele segura na nossa mão e quando a gente não aguentar, Ele carrega a gente no colo. Esse é o nosso Deus. E que nós possamos aproveitar os momentos, né, com o nosso pastor, com o nosso próximo. Eu estava lembrando que alguns pastores se foram e muitas ovelhas perderam a oportunidade de estar com ele, de conversar com ele, de abraçar o seu pastor, de dar uma palavra. E também outras vidas que se foram e muitas vozes ficaram caladas, silenciadas, porque não puderam, não participaram, não sentaram para tomar um café, ou tomar um copinho d'água, o que for, uma conversa. Às vezes, né, a gente faz algumas visitas e é difícil ir embora. E a gente fica assim, a gente sabe que é muito bom, só vai embora porque tem que ir, né? Cada um tem que dormir na sua casa, mas tem visitas que a gente chega, a gente nem janta, a gente fala que a gente não janta em casa. A gente janta lá, a gente fica, a gente canta, a gente louva. E que a gente aproveite esses momentos, não só com o nosso pastor, com o seu líder, né, com aquele que está próximo, a sua família, porque a gente precisa disso para continuar a caminhada, né, que às vezes é tão pesada, mas quando a gente tem essas pessoas do nosso lado, quando a gente pode contar, né, com alguém na caminhada, tudo fica mais fácil. Então, que Deus abençoe a vida do nosso pastor